Que a graça e a paz do Senhor continuem abundantes sobre as nossas vidas, amém? Eu disse para o pastor Gilberto que ele vai precisar preparar mais umas 5 pessoas para estar junto com ele lá, para não dar engarrafamento na saída. Abra sua Bíblia junto comigo. No livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a instrumentalidade do apóstolo João, aquele que era o filho do trovão, mas depois de ser enchido com o Espírito Santo, ficou conhecido como o discípulo amado, ou o apóstolo do amor, para você ter uma noção da obra que o Espírito de Deus veio realizar em nós. O homem que era o filho do trovão, tornou-se o apóstolo do amor, aquele que não só com as pessoas, mas principalmente com a pessoa de Jesus Cristo, expressou o maior cuidado, o maior carinho, o maior afeto, uma maior afeição, um amor mais intenso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 16. Já achou? Coloque a mão sobre o texto sagrado. Se você puder, feche os teus olhos, oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por tudo que já experimentamos aqui nessa noite. Obrigado porque viemos para oferecer para o Senhor as nossas vidas, crendo que o Senhor nos aceita, e aquilo que já está preparado para nós nas regiões celestiais, como foi ministrado nesse altar, virá sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa bendita oportunidade onde podemos também deixar as nossas emoções extravasarem na Tua presença em forma de louvor e adoração a Ti. Nós te somos gratos pela vida, nós te somos gratos porque, ainda que o nosso humor varie, ainda que o nosso dia a dia tenha que contar com variações, o Senhor é imutável. O Senhor não muda jamais, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E nessa noite, Pai, nós invocamos a manifestação da Tua glória de forma específica nessa hora, trazendo clareza ao nosso entendimento, ó Pai, revelação à nossa compreensão e capacidade para vivermos segundo aquilo que está testamentado para a vida de cada um de nós. Que a Tua boa e poderosa presença seja manifesta também nas salas do Ministério Infantil, que as crianças recebam de Ti aquilo que, assim como nós, elas precisam para ter vida e vida em abundância, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Pois bem, Jesus estava numa longa conversa com os seus discípulos, e essa longa conversa demonstrava que o coração deles estava preocupado. Jesus então vinha os preparando para o fato de que ele teria que partir, ele não mais estaria com eles. Jesus deixa claro para os seus discípulos que ele iria para preparar para eles um lugar, e um dos discípulos pediu para ver o Pai, e Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Mas nos ensine o caminho para ir para o Pai. Jesus então repete novamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. E Jesus, entre muitas coisas, ensina que através do nome dEle, nós podemos pedir a Deus o que quisermos, e se aquilo que nós pedimos em nome dEle estiver alinhado com a palavra dEle, o Pai vai liberar para nós. Mas a maior preocupação dos discípulos era o medo de ficarem sozinhos. Quem aqui já teve medo de ficar só? O medo da solidão, ele bate na alma de todo mundo, e ele vem de muitas maneiras. Em muitos momentos da vida conjugal, um dos cônjuges tem o receio de poder ou de que possa ser abandonado pelo outro.
a pessoa está se sentindo incapaz, ela está se sentindo insuficiente, ela errou, ela pisou na bola, e ela começa a pensar, será que ele vai, será que ela vai me abandonar? Quem já passou por isso? Agora tem poucos corajosos, né? A maioria já passou. Nós temos medo até de sermos abandonados pelos nossos filhos. Alguns pais entram em crise, mesmo tendo uma vida conjugal abundante, ao perceber que o filho pequeno está amando mais o outro, entre aspas, do que a si. Essas coisas acontecem, é claro que nós não falamos para ninguém, porque uma coisa que não gostamos é de admitir que na nossa alma passa sentimentos de solidão, de fraqueza ou de fracasso. Quantos pais brigam com os avós, porque os filhos estão preferindo mais os avós do que eles? Quem já viu ou já ouviu falar disso, dá um sinalzinho. Então não é loucura da minha cabeça. Essa tal de solidão, por N motivos, é algo que bate as portas dos nossos corações. Bateu a porta do coração dos discípulos, porque o grande medo deles era ficar sem a presença daquele que resolvia tudo. Como diriam os antigos, daquele que era pau para toda obra. Então Jesus disse para eles, para amenizar essa dor e essa preocupação, no versículo 16 de João 14, o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Duas coisas importantes que precisamos chamar a atenção a partir da leitura. A primeira, o outro Consolador virá e não mais voltará. Eu vim, estou aqui 33 anos, dizendo Jesus, e agora chegou o meu tempo. Eu preciso morrer, ressuscitar e ser levado de volta para o Pai. Mas o outro Consolador, ele virá e não mais partirá. Ele virá para estar para sempre. Ele virá para estar para sempre. E depois que ele vier, uma das preocupações de vocês, Jesus falando para os seus discípulos, amados discípulos, é que vocês não vão precisar mais disputar quem passa tempo comigo, porque o outro Consolador, ele não vai estar mais com um e menos com o outro. O outro Consolador não estará mais entre vós, o outro Consolador estará dentro de vós. Jesus estava dizendo que a intimidade com o outro Consolador não dependeria daquele Consolador que viria, mas de cada um que seria habitado por ele. Você consegue perceber que quanto mais Deus nos dá, mais nós nos comprometemos? Você consegue associar o que eu acabei de falar com aquela máxima de Jesus Cristo que diz: ao que muito é dado, muito será exigido, requerido, cobrado, esperado? Você consegue associar com aquela outra máxima do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado? De que quem se torna mestre coloca-se sobre uma exigência muito maior. É curioso, amados e amadas do Senhor, que a Bíblia é sempre claríssima, e a vida com Deus na terra nunca foi e nunca será uma oportunidade de entretenimento. É oportunidade sim de vida e abundância, mas que sempre chama para o compromisso do serviço. Domingo eu falei aqui que todas as pessoas que tiveram visita de anjo, ou alguma manifestação de Deus, seja da maneira que for, teve a sua tranquilidade colocada em xeque-mate. Deus sempre aparece, e não apenas nos envolve, o seu poder nos envolve, como nós cantamos numa canção maravilhosa.
Mas uma vez que Deus nos envolve, o envolvimento do poder dele sobre nós nos compromete com a obra dele. Pergunta para o seu vizinho: você quer poder? Quer ser envolvido pelo poder? Saiba que isso vai te comprometer. Toda manifestação de Deus em nosso favor, em nossa direção, redunda em compromisso. Fique tranquilo, eu preciso ir, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, e esse outro estará para sempre convosco, e esse outro não mais estará com esse ou com aquele, senão através de vocês, porque esse outro o mundo não pode receber. O mundo só poderá ver esse outro através de vocês. Isso parece um absurdo, mas é verdade da palavra de Deus. Jesus podia ser visto e a multidão andava atrás dele, mas agora Jesus está à direita do Pai e ele mandou o outro, e o outro só pode ser visto através da vida daquele que já é habitado por ele, e esse outro não pode estar na vida do nosso parente mais querido, do nosso parente mais devoto, do nosso parente que até faz a prática de buscar a Deus através de outros canais que não Jesus Cristo, porque o próprio Cristo, nesse versículo 14, como eu já disse, deixou claro que o único caminho para chegar ao Pai não é a mãe e nem a turma de gente boa que passou pela terra e praticou boas obras. O único caminho para chegar até o Pai é o caminho estabelecido pelo ser humano perfeito que antes existia em forma de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E a única pessoa que pode dar Espírito Santo é Jesus Cristo de Nazaré. Apóstolo não pode, pastor não pode, evangelista não pode, mestre não pode, papa não pode, padre não pode, religião nenhuma pode. O Espírito Santo é dado por Jesus Cristo, aquele que se rende a Ele de todo o seu coração. O meu filho João Lucas sempre me pergunta: pai, se Jesus vier hoje, eu fiz tal coisa, aí eu subo. Meu filho, você se converteu? Sim, eu me entreguei, fui batizado. Você tem Espírito Santo? Eu acredito que sim. Então, você sobe. Porque só subirão aqueles que têm a marca da promessa. O Espírito Santo é o outro consolador que vem para nos selar. Ele é o nosso selo de propriedade exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser filho de pastor, de mestre, de evangelista, de profeta, de diácono, de obreiro, de apóstolo, não garante salvação para ninguém. Nenhum ungido, por mais cheio do poder que seja, pode garantir a qualquer pessoa a dádiva da salvação. A dádiva da salvação é doada por Jesus Cristo e garantida pelo Espírito Santo. Então, aquela pessoa que você ama, que você respeita, que acredita no mesmo Deus que você acredita, porém, ela crê na verdade misturada com a mentira. Ela é devota do Paulo, ela é devota do Pedro, ela é devota desse, ela é devota daquele. Infelizmente, se a fé dela não for canalizada unicamente para a única pessoa que pode nos levar até o Pai, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quando a minha fé então é depositada em Cristo, eu passo a viver um novo tempo, uma nova era. Não a New Age, que já foi tema em muitos púlpitos e agora se esqueceram dela. Mas a nova era no sentido de um novo tempo. Um novo tempo não mais na caducidade da letra, mas na revelação e na vivificação da palavra
pelo Espírito de Deus. Fiquem tranquilos, eu vos darei um outro Consolador. Mas para concluir e mudar de tema, o seu parente mais querido, mais devoto, que ama a Deus, mas tem a sua fé dividida, precisa ser esclarecido, como eu fui e como você foi, porque não há salvação por obras, não há salvação pelo tanto que eu oro, nem pelo tanto que eu rezo, não há salvação por eu ser uma pessoa boa. A salvação se fundamenta unicamente na obra da cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então não se acomode achando que religião salva. Religião nenhuma salva, muito menos religião evangélica, que tem mais ídolos hoje do que o catolicismo apostólico romano. Os evangélicos têm mais ídolos do que os católicos apostólicos romanos têm os seus santos. Os ídolos católicos já morreram, eles são de barro e tinta, e os ídolos evangélicos estão vivos, e eles são venerados e adorados. E boa parte dos cristãos evangélicos, ao invés de buscar a Deus com intensidade, buscam o seu ídolo preferido. Quem me entendeu, dá um sinal. Seja qual for a idolatria, ela afasta de Deus, ela leva para os quintos dos infernos. O Espírito de Deus, aquele que o mundo não pode receber, ele veio para nos guiar a toda verdade. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os mesmos discípulos que ouviram Jesus dizer: eu vos enviarei outro Consolador, eles ouviram Jesus dizendo mais uma vez: permaneçam em Jerusalém, fiquem orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês se tornarão os the best, as celebridades, as estrelas do universo. É isso que diz aqui? Quando vocês receberem poder, então a vida de vocês vai ficar fácil, 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 vocês não terão problemas mais, e as pessoas virão até vocês e os adorarão como verdadeiros reis. É isso que está escrito aqui? Quando vocês receberem poder, vocês vão ser testemunhas, vocês vão revelar para as pessoas quem eu sou, e ao fazer isso, muitas vezes vocês serão perseguidos, amaldiçoados, apedrejados, mas não se preocupem, como eu venci o mundo, vocês também vencerão. 7 terças-feiras do Espírito Santo. Os preconceituosos já falam assim: ah, sua igreja faz campanha. Não, primeiro que não é a minha igreja, é a igreja que eu sou pastor. Mas segundo, que a campanha, o propósito não é nem para levantar envelope e nem para energizar o povo, porque o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. Olha, eu vou para o culto das 7 terças-feiras do Espírito Santo, meu Deus do céu. Não, tem poder sim, como nós já experimentamos. Quem experimentou o poder de Deus hoje? Meu Pai do céu, veio. Mas ser cheio do Espírito Santo não é estar cheio de uma energia, de uma vibração. Ser cheio do Espírito Santo é ter a capacitação para negar a si mesmo e viver no centro da vontade de Deus. E estar cheio do Espírito Santo é poder dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim na cruz do Calvário. Ser cheio do Espírito Santo não é estar habilitado para manifestar alguns sinais que o Satanás também pode imitar. Jesus não disse que as pessoas cheias do Espírito Santo seriam conhecidas pela operação do poder, mas seria pela maneira de viver. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas virtudes não há condenação. Então, estar cheio do Espírito Santo me garante que se Jesus voltar, eu subirei. Mas enquanto Ele não vem, eu preciso também do poder. Porque o poder é quem me habilita para trabalhar na obra de Deus, nessa selva de pedra que parece mais um pandemônio. Quem está me entendendo? Então, 7 terças-feiras do Espírito Santo, certamente fará de você uma pessoa transbordante do poder. Mas não será, ou não serão 7 dias para você sentir cosquinha na costela. Serão 7 dias para iluminar a sua consciência, para desobstruir as suas artérias espirituais, para você ser conduzido ao centro da vontade de Deus e usufruir da companhia poderosa do Espírito Santo, que vai muito além de um momento de frenesi, vai muito além de um momento de sensação, é a condução para uma vida inexplicável no centro da vontade de Deus, coisa que pouca gente conhece, inclusive os evangélicos. Tomara que você não seja uma dessas, mas se for, não será mais, deixará de ser. Nessas 7 terças-feiras eu creio em nome de Jesus. Recebereis poder, quando? Quando a pessoa do Espírito Santo vier sobre vós. Naqueles dias, ser testemunha era em nada considerar a sua vida por preciosa, porque naqueles dias, assumir um compromisso com Jesus, era risco 100% de perder a vida. Então imagine o que significava para aquelas pessoas receber o poder do Espírito Santo. E hoje para você, o que vai significar receber o poder do Espírito Santo? O que é que mais te atemoriza? O que é que mais te prejudica? O que é que mais te atrapalha? Porque o Espírito Santo não vem apenas para nos fazer servos da obra de Deus. O Espírito Santo vem para nos capacitar para viver na terra como filhos de Deus. Os religiosos, olhando para os discípulos, diziam acerca deles: não podemos negar que eles andaram com o Nazareno. O jeito que eles falam, as obras que eles fazem, os identificam com o tal de Jesus de Nazaré. Então, a plenitude do Espírito Santo não é só para me sentir melhor, não é só para eu ter poder para expulsar o cão, é para no meu dia a dia operar coisas que antes eu não conseguia operar, e que jamais eu conseguiria executar se não fosse pelo poder do Espírito Santo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, diz assim: então o poder, a mão de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com um cinto, correu com força extraordinária à frente do rei Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Citei esse texto 2 domingos atrás, quando falei que Elias mandou um recado para o Acabe: monta na sua carruagem e corra o máximo que puder, porque a chuva está chegando. E Acabe com certeza tinha 1 ou 2 cavalos à frente da sua carruagem. E a Bíblia diz que a mão do Senhor é o poder do Senhor, e o poder do Senhor nós sabemos que vem através de quem? O poder do Senhor vem através de quem? O poder do Senhor vem através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Elias, e ele correra mais do que cavalos. Diga para o seu vizinho: você não sabe quem você é. Mas não sabe mesmo. Você não sabe o que você pode. E um dos motivos de nós não sabermos é porque alguns homens se arrogam de mais, de must no reino de Deus. E não é o que a Bíblia diz que todos nós somos um reino
de sacerdotes. Todos nós somos nação santa, todos nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora não tem apenas 12 que podem andar com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso agora não está entre alguns, o Todo-Poderoso agora está dentro. Então o que vai fazer a diferença é o quanto você e eu valorizamos, buscamos e nos atentamos para essa pessoa que agora mora dentro de nós. Todos nós sabemos que os discípulos de Jesus Cristo se tornaram seus primeiros apóstolos, eram pessoas de carne e osso. E quem é de carne e osso não é robô. Robô é alimentado na tomada. Aliás, dias desses minha esposa falou que a gente podia dar um jeito de comprar um robô. Porque tem robô que limpa a casa. E limpa a casa dá trabalho. E quem aqui já limpou casa? Olha, um dia desses eu fui limpar a casa. Eu descobri que para limpar a casa tem que ter poder do Espírito Santo. Porque você passa o primeiro pano, fica uma lambreca. Você passa o segundo pano, fica uma meleca. Você passa o terceiro pano, eu já estava com vontade de chutar o balde. Começa a melhorar. No quarto pano, depois de 2 trocas de água, é que começa a ficar limpo. Sim ou não? Não é fácil limpar a casa, não. Deveríamos valorizar mais ainda quem limpa a casa. Mas, ser de carne e osso, significa que temos que limpar a casa, significa que temos que comprar ou fazer almoço, e significa que depois temos que usar o toalete. Os discípulos de Jesus eram que nem eu e você. Eles tinham casa para limpar, eles precisavam comer, e eles precisavam também liberar o que não prestou do que eles comeram. Eles eram gente que nem nós. Aliás, Jesus só escolheu gente fácil de ser ensinada. Todos os discípulos de Jesus eram pessoas iletradas, pouco preparo intelectual. Eu não disse que elas não tinham inteligência, elas tinham pouco preparo intelectual. Como Jesus só tinha 3 anos para ficar com eles, não dava para ele pegar gente muito boa, porque gente muito boa leva 3, 5, 10, 15 anos para descobrir que não sabe nada. Como Jesus só tinha 3 anos, ele pegou gente com pouco preparo intelectual, para ficar mais fácil para o Espírito Santo agir sobre eles. Olha, preste atenção no que eu falei. Pouco preparo intelectual, não falta de inteligência. Tudo bem? Porque Deus não criou ninguém burro. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Todos fomos dotados de capacidades. Jesus escolheu pessoas não abastadas financeiramente. As pessoas que Jesus escolhera não faziam parte da elite social. Você sabe por quê? Porque quem está na elite da socialite não tem tempo para quase nada, muito menos para as coisas de Deus. Eu fico impressionado com algumas pessoas que Deus abençoa, elas passam no concurso, elas se tornam exímios profissionais, elas ganham dinheiro, algumas até são fiéis e devolvem a 10ª parte para Deus, porque dizimar ninguém dizima, né, irmãos? Dizimar é acabar com tudo, nós temos que aprender a falar certo. Nós devolvemos o dízimo. Alguns até devolvem o dízimo, aprendem a ofertar, mas daqui a pouco elas caem nos cuidados do mundo. É tanto compromisso com coisa vazia, é tanto compromisso com gente que tem cheiro de podridão, de pecado e de corrupção, que daqui a pouco ela fica inteligente demais, ela questiona tudo. Tudo que ela aprendeu até ali a ajudou a chegar onde ela está, curou a sua alma e ela tem equilíbrio emocional. Por isso, diante das pessoas, ela sai melhor do que os que estudaram mais do que ela, por causa do equilíbrio emocional. Mas a comunhão, só com gente que não tem nada a ver com Deus, vai endurecendo o coração e entorpecendo a sua mente,
e ela é levada de volta para a obscuridade dos seus próprios pensamentos. Quem está me entendendo? Porque o Espírito de Deus não estimula ninguém a deixar de congregar. O Espírito de Deus não estimula ninguém a deixar de orar. O Espírito de Deus não convence ninguém que se ela for dedicada à obra, ela vai se estrepar na vida. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso geralmente acontece através das companhias, das más companhias que corrompem os bons costumes. Então Jesus já procurou gente que era trabalhadora sim, mas que não estava tão envolvida com a sociedade, com os banquetes, com as orgias, com essas coisas todas que todo ser humano gosta, e quem já passou por lá sabe que não presta para nada. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Não dá para ter plenitude do Espírito Santo querendo viver do jeito que o diabo gosta. Se você quer ser pleno do Espírito Santo, nesses dias você deve prestar muita atenção à mensagem e a fazer uma lista do que você vai tirar fora da sua vida, do que você vai deixar de assistir, do que você vai deixar de falar e de onde você vai deixar de frequentar. Porque senão você não consegue render-se ao domínio do Espírito Santo. Os 12 apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, eram galileus. Olha que coisa interessante. Aquela música que nós cantamos, como que é mesmo? Jesus, Jesus, Galileu. É uma glória cantar essa canção do Fernandinho, não é? Eu gosto muito. Mas naquela época, chamar alguém de Galileu era diminuir a criatura. Porque os galileus, eles tinham alguns costumes diferentes do povo da Judéia. As práticas religiosas dos galileus eram mais simples. Eles tinham menos pompa, menos plumas, menos paetê, coisa que está agora no carnaval, que tem a ufa. Ou seja, os galileus não estudavam tão profundamente a lei como os fariseus. E quando alguém era chamado de galileu, ela dizia para a pessoa, gente de segunda categoria. Jesus e os seus discípulos eram galileus, gente de segunda categoria. Porém, a Bíblia diz que os governadores, os reis, as autoridades esperavam um momento para conhecer o carpinteiro de Nazaré, porque o carpinteiro de Nazaré era cheio duas pessoas em uma, duas pessoas viviam no carpinteiro, duas pessoas vivem dentro de você. Tem certeza disso? Os discípulos de Jesus eram pessoas como a maioria de nós, gente simples, sem doutorado em nenhuma área, sem muitos bens e com quase nenhum dinheiro guardado. Assim eram os discípulos de Jesus. Ó, irmãos, que Deus nos abençoe e que seja levantado entre nós muitos doutores, com muitos bens e bastante dinheiro. Não pense que eu estou falando que eu sou contra essas coisas. O que eu estou dizendo é que o que faz a maior diferença na vida do chamado, das pessoas que se rendem a Cristo, não é a sua condição, mas sim a sua decisão de obedecer e se deixar capacitar e guiar pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro para que Deus levante muitos doutores, muita gente que vai estudar e vai ser excelente no que faz, como cristão, fervoroso e comprometido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus não tem problema com pessoas ricas ou capacitadas. O problema é que quando o ser humano sabe um pouco e tem um pouco, geralmente o seu saber e suas posses o atrapalham de se deixar guiar pelo Espírito Santo, ou por ser treinado por pessoas levantadas por Deus. Deus não tem problema nenhum com quem é rico,
porque ele é mais rico do que todos. Todo ouro, toda a prata é dele. Se Deus tivesse problema com riqueza, ele teria que ter problema com ele mesmo. Deus não tem problema com quem sabe de alguma coisa, com quem é doutorado, porque senão ele teria que ter problema com ele mesmo, ninguém sabe mais do que ele. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve para ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é escritório dele. Não existe fila para falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se rende, não se vende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário para agendar seus planos, não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele, por ele, para ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Você entendeu? Deus não tem problema com rico e nem com quem tem pós-doutorado. O problema é que muitas vezes as pessoas muito ricas, elas acham que não precisam de Deus. Até aparecer uma doença que a ciência não consegue resolver. O problema é que a maioria das pessoas doutoradas, elas acham que a ciência consegue explicar tudo e ela, na verdade, não consegue explicar quase nada. Agora, nós não menosprezamos a ciência, porque toda pessoa que tem fé no Deus verdadeiro sabe que tanto a ciência quanto a condição ajuda em alguma coisa. Sim ou não? Então diga para o seu vizinho, não tem problema você ficar rico. Diga para o seu vizinho, não tem problema você ter doutorado. O problema é o dinheiro se tornar o seu Deus e o conhecimento se tornar o seu guia. Esse é o problema. E o Espírito de Deus nos livra dessas duas problemáticas. As pessoas confundem ter com ser e conhecer com poder e saber. E só o Espírito de Deus é que pode nos esclarecer. Mas existem exceções para essa regra. Jesus teve um apóstolo fora do tempo, que conhecia muito, falava as várias línguas, era doutor em algumas coisas, e também era um homem de posses, era um homem abastado, o apóstolo Paulo. Porém, para ser usado por Deus, para ser dominado e guiado pelo Espírito Santo, ele disse que ele considerava o que ele era, o que ele tinha, o que ele sabia como esterco. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, se você achar que você é bonzinho, se você achar que a sua experiência, ela vale mais do que a sapiência divina, se você achar porque você expulsou 3 demôniozinhos, ganhou meia dúzia de pessoas, você já é o cara, você vai quebrar a cara. Vai ficar sozinho. Porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. E tudo que eu puder saber, que você puder saber, não é nada perto do que Deus sabe, do que Deus pode. E o Espírito Santo é o Deus que tudo pode, morando dentro de mim e dentro de você. Cutuca o seu vizinho e fala, se prepara. Ele vai inflacionar tudo. Principalmente sua humildade e simplicidade. Amados, a maioria das pessoas recebe o poder do Espírito Santo e ficam parecidas com o diabo. Não, eu
Aí agora ele ora em línguas. Orou e uma criatura foi curada. Foi promovido no emprego, passou no concurso. Aleleu. O Espírito Santo ensina, maior é aquele que serve. O Espírito Santo ensina, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação que devia apegar-se ao fato de ser quem ele era. Sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo faz em quem é cheio dele é ajudar a relacionar-se melhor com todas as pessoas. Sabe uma coisa que constrange o ser humano? Me desculpe, por favor, com licença, eu não vi, isso constrange. Sexta-feira eu estava num casamento, tinha uns garçons muito legais lá, mas você sabe que garçom ele é legal até 1h30 da festa, né? Depois ele começa a ficar cansado, e se tiver cachaça na festa, com 1h30 o povo já fica do jeito que é por dentro. E o garçom vinha com uma jarra de água e com uma garrafinha de água com gás. A água com gás ia só até na metade, a água normal até no talo. E cada hora que eu ganhava um pouquinho de água com gás, eu, muito obrigado. Mais, muito obrigado. Na terceira vez ele já deixou uma garrafa lá. Quem entendeu? O Espírito de Deus nos ensina a respeitar as pessoas, a honrar as pessoas, ainda que elas estejam ganhando para fazer aquilo. Um muito obrigado, um por favor, um com licença, faz toda a diferença. E o Espírito Santo ensina essas coisas. Eu fico boquiaberto quando eu vejo algumas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, era pastor, é profeta, é líder. O cara chega, parece que chegou o maior executivo do universo. E não é os anjos que vêm com ele, são os capeta. Plenitude do Espírito Santo combina com humildade. Plenitude do Espírito Santo combina com simplicidade. Plenitude do Espírito Santo combina com licença, por favor, muito obrigado. Amém. Vamos terminar, né? Humanamente falando, os escolhidos de Jesus Cristo de Nazaré não iriam muito longe. Os escolhidos por Jesus Cristo não tinham know-how. E diante do anúncio da partida do Mestre, não foi à toa que o desespero veio sobre eles. A preocupação deles era, e agora, quem é que vai operar os milagres? Quem vai pregar e ensinar a multidão? Quem vai continuar nos treinando? Nós não estamos prontos. E aí em João 14, Jesus Cristo deixa claro que o retorno dele para a presença de Deus não iria provocar o caos, o abandono. Pelo contrário, quando ele voltasse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador, o outro companheiro, o outro advogado que agora estaria dentro de cada um deles. Quando o outro Consolador viesse, todos eles continuariam sendo quem são, mas agora seriam 2 em 1. Até ali era Jesus com 12, cada um por si e todos grudados em quem? No Mestre. Agora todos eles que eram 1 se tornariam 2. Só que esse 1 que veio para morar dentro deles não anula a identidade, pelo contrário, os faria cada vez mais eles mesmos, porque a partir de agora nunca mais eles ficariam sozinhos, e receberiam da pessoa que viria morar dentro deles o poder para continuar tudo o que eles viram Jesus Cristo realizar e obras ainda maiores. Meu irmão e minha irmã, tudo que está na Bíblia, você pode crer que Deus pode fazer através
de você. Os idiotai agora continuariam sendo eles, só que conduzidos para o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O centro da vontade de Deus é um lugar bom, agradável e perfeito. Porém, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso se dispor a se oferecer como uma oferta de sacrifício vivo. Pergunta para o seu vizinho, você quer a plenitude do Espírito Santo? Quer? Vai virar oferta de sacrifício vivo. Qualquer coisa diferente disso é cosquinha na costela. Qualquer coisa diferente disso pode ser manifestação demoníaca para encher o seu ego. Agora, a plenitude do Espírito Santo vai fazer você e eu ainda mais parecidos com Jesus. Vai nos dar poder, mas também vai nos dar humildade, simplicidade e vai nos capacitar a respeitar todas as pessoas. Os iletrados, os não tão preparados, os galileus, seriam capazes de realizar coisas que todos, inclusive eles, ficariam maravilhados. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, é a última passagem que eu vou ler, e aí eu estarei caminhando para o fim. Atos, capítulo 2. Aquela turma de gente meia boca, com primeiro grau incompleto, com poucos bens e quase nenhum dinheiro na poupança, decidiram seguir Jesus. Lembre que eu disse, eu oro para que Deus levante nesse lugar doutores, pessoas com muitos bens, que tenham muito dinheiro, não tem problema nenhum, mas que elas não se desviem de Jesus Cristo, que elas continuem o servindo. Mas olha só o que Jesus faz com gente simples que nem você e eu. Atos 2:1. Ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os pode ouvir falar em nossa própria língua materna? Olhe para cá, por favor. O povo que estava em Jerusalém, que podia viajar de qualquer lugar do mundo para lá, era a elite. Os judeus top. Que eu pergunto para você, quem é quebrado pode viajar? Alô? Naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha empréstimo consignado. Ou tinha dinheiro ou não tinha. Só viajava quem tinha dinheiro. Nós às vezes viajamos assim, né? E de repente então o povo do mundo inteiro ouve os galileus. Aquele pessoal que fala aquele sotaque parecido lá de Franca, Porta. Olha, gente, nós precisamos ver o que a gente vai fazer, né? E agora, esse povo ouvia os galileus falando na língua deles e sem sotaque. Good morning. How are you? I am fine, and you? As 5 palavras que eu sei em inglês. Eu vou fazer uma pausa aqui.
para contar o que o Espírito Santo faz. Congregou conosco aqui, nessa área das línguas, congregou conosco aqui uma irmã muito rica. Aliás, o marido dela era muito rico, ela era a mulher dele, né? Já entenderam. E nós fomos convidados para ir na festa do aniversário dele. E chegamos lá num prédio daqueles, top. E sentamos à mesa, e um cidadão bonitão, muito bem tratado, provavelmente metrosexual. Homem que faz a sobrancelha, tira os pelos do nariz. E conversa vai, conversa vem. Ele começou a dizer que crente é tudo tapado. Crente é tudo idiota. Crente é tudo burro. Eu não sei como é que alguém pode ser crente. Eu não sei como que a mulher do meu amigo pode ser crente. Porque olha, crente não é gente. E desceu o porrete nos crentes. E eu ali, escutando, infeliz. E ele falou uma palavra em italiano e eu respondi. Ele falou outra em inglês e eu respondi. Ele falou em japonês e eu respondi. Ele falou em espanhol e eu respondi. Tudo coincidência. E ele falou, nossa, como é bom sentar à mesa com gente tão culta. Você faz o quê, querido? E eu disse para ele, além de ser crente, ainda sou pastor. Ele quis se transformar num avestruz. Mas eu disse para ele, fique tranquilo, rapaz. O que você falou, boa parte do que você disse é verdade. Mas o pior crente é melhor do que você. Porque se você morrer agora, você vai para os quintos dos infernos. E o crente mais idiota, mais burro, mais abestado, mais pobre, mas que é crente verdadeiro, quando morre vai ver um novo céu e uma nova terra. E só quem é nascido do Espírito Santo pode ver um novo céu e uma nova terra. E aquele povo importante que estava em Jerusalém, estavam ali ouvindo os galileus, o povo tonto, idiota, falando na língua deles, sem sotaque. Tudo é possível para o Espírito Santo. Pergunta para o seu irmão, qual que é a sua fraqueza? Qual que é a sua debilidade? Qual que é o seu medo? Eu quero dizer para você que você pode viver o mistério de Deus. Duas pessoas vivendo num corpo só. Você sendo habitado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Deus que veio morar em nós. O Espírito Santo vem morar em nós para nos dar poder, para vivermos como Jesus Cristo de Nazaré viveu. O Espírito Santo veio para ser o seu melhor amigo, o seu conselheiro. O Espírito Santo veio para que você seja você, porém no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo não veio para morar em você, para você ser parecido com o apóstolo, com o pastor, com o presidente, com o Neymar, não. O Espírito Santo vem morar em você para que você seja você no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus nos reveste do poder do alto para inflacionar a nossa capacidade de atuação na terra. O Espírito de Deus vem morar em você para te ajudar e te capacitar em todas as áreas da sua vida. O Espírito de Deus só não participa do pecado, mas de todas as áreas da sua vida, o Espírito de Deus quer participar. Vou repetir um versículo que eu já li aqui. Então, o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Elias era profeta. Elias não era parente do Usain Bolt. Ele era profeta. Mas naquela hora, o que o Elias precisava? Correr. O Espírito de Deus veio sobre ele e deu para ele tamanha força para correr mais do que cavalo. O Espírito de Deus é uma pessoa. Eu quero que você fique de pé.
E Ele vai agir na sua vida, segundo as áreas de necessidade. Ele vai agir na sua vida, de modo que você aprenda o mistério de Deus. 2 pessoas em uma. Não tem como você ficar sozinho mais. Existe uma outra pessoa vivendo dentro de você. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. E se você puder, coloque as suas 2 mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. É mais ou menos por aí, aonde está o seu espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito. O Espírito Santo não fala na mente, ele não fala nos sentimentos, nos ouvidos, ele fala no espírito. E o nosso espírito fala com a nossa mente, com a nossa alma. Por isso, o ser humano carnal não pode discernir as coisas espirituais. Por isso, o mundo não pode receber o outro Consolador, só aquele que nasceu de novo. E quem sabe nessa noite você esteja dizendo para você: eu não nasci de novo ainda. Então peça para o Espírito Santo agora, onde você está, me faz nascer de novo, Senhor. Eu quero experimentar esse mistério de 2 pessoas viverem em uma. Fale com Ele e Ele vai realizar essa obra instantaneamente na sua vida. O seu nome será escrito no livro da vida. E você vai passar a usufruir dessa companhia que traz o poder do alto para transformar a sua vida, que pode te dar uma força maior do que a força de cavalos, que pode te dar uma inteligência maior do que o melhor computador já inventado até hoje. O Espírito de Deus tem poder e a missão de conduzir você para o centro da vontade do Pai Celestial. Faça um pacto com o Espírito Santo agora, de fazer o propósito de estar aqui, nessas 7 terças-feiras. E isso não é uma indução do apóstolo, isso é um direcionamento para que você usufrua de tudo o que Deus tem para te dar nesses dias. E aquilo que é ministrado não é comparável àquilo que é liberado do céu, quando você vem congregar e Deus então derrama dentro de você aquilo que está no coração dele. Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo de Nazaré, o outro Consolador, que já habita as vidas que aqui estão, testifica o coração dos teus filhos, que o Senhor quer lhes revelar verdadeiramente quem eles são em Cristo Jesus, que o Senhor quer os habilitar para viver tudo o que eles têm direito de viver em Cristo Jesus. Espírito do Senhor, como foi cantado aqui nesta noite, venha com o teu fogo, venha com o batismo de fogo, para queimar os medos, para queimar os traumas, para queimar as travas, e dar coragem a cada um que aqui está, para se render completamente ao teu domínio, para se render completamente em teus braços, para se render completamente à tua voz, para de todo o coração decidir ser alguém completamente tomado pelo poder do alto, alguém capaz de discernir as coisas indiscerníveis, alguém capaz de realizar coisas irrealizáveis, alguém capaz de fazer tudo aquilo que está no coração do Criador do Universo, alguém capaz de viver uma vida religiosa, livre dos dogmas, mas ao mesmo tempo comprometido com cada palavra da Escritura Sagrada. Espírito do Senhor,
Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toca agora no sistema nervoso de cada um, toca agora nos olhos, nos ouvidos, e vai, ó Pai, tirando todo o empecilho, vai tirando, Pai, toda a escama dos olhos, vai destruindo toda a fortaleza mental, vai, ó Deus, arrancando tudo aquilo que está tapando, impedindo de escutar, para que cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, se tornem boca do Senhor na terra, por serem guiados pelo teu Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, como pessoa, para viver em nós, e nos fazer ser quem fomos criados para ser, nos conduzindo, nos guiando ao centro absoluto da vontade do nosso Pai, que é boa, agradável e perfeita. E é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.